pancada que me deu. Comprei a moto e nunca mais larguei. Fizeste bem. E os carros apodreceram. Parados. Sim, mas não tenho. Não vale a pena. É bom. Eu É gostava, ótimo. mas É ótimo. com filhos e com tralhas Pois, claro. Claro que é. A cara metade. ainda estou a tentar ver se consigo reduzir este equipamento todo Não, é. mais pequenino Há de ser possível, coisas eletrónicas fabulosas. para ver se eu consigo fazer mas- isto sem esta coisa toda. Sim. Eu, com qualidade não sei se é possível. Pois. Ainda por cima não temos o estatuto de jornalista. Pois, não. E, pá, o sigilo da fonte. Tenho. Pois é. Não tenho esse. Eu não sei se estou dentro do campo, se não. Se calhar Eu estou um ponho-me bocado aqui e logo vês. Estavas dentro do campo. Estava, mas estava um bocadinho curto para a minha altura. Ok? Sim. Veja. E agora vão pôr ali. Sim. Faz favor. Exatamente, perfeito. Tá? Correto, afirmativo. Correto, afirmativo e avante. Câmbio. Câmbio. E o sound check, não? Soundcheck já está a bombar, Tudo a bombar. 2, 3. 3. Olá! Eu fico sempre encavacado com isto. Porquê? Eu sou um bocado tímido. Ainda por cima no meio do bosque. É, não é? Os homens. Então, pá. olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast ACM. Como vocês sabem, o podcast ACM, o objetivo do podcast ACM é criar reunir um certo conhecimento sobre as pessoas que falam e pensam sobre segurança rodoviária, e neste caso pretende dar a voz aos motociclistas. Hoje temos uma pessoa importante, Jorge Marcieira, para mim, pelo menos, foi o que eu descobri ontem. Tem um podcast incrível, desde um podcast, ou seja, um blog, site com uma data de notícias sobre este assunto, e hoje vamos falar um bocadinho sobre isso também. Portanto, o podcast ACM fala sobre o ser motociclista, nós e as motos, nós e o nosso equipamento de segurança, nós e a estrada, a formação. Depois temos o outro tema que é o obstáculo ao motociclista, a relação nossa com a estrada, com as condições da estrada, e por último temos a coexistência nós e os outros. E vamos então começar, se calhar, esta entrevista por pedir, Jorge, que te apresentes quem tu és e Ok. como é que começou a tua paixão pelas duas rodas, que é isso que nos une a todos, motociclistas, né? A nossa paixão pelas duas rodas, e se calhar como é que começámos. É importante que toda a gente saiba como é que nós começámos a andar de moto e qual foi o bichinho. Portanto, a primeira pergunta é essa: como é que apareceu a paixão pelas duas rodas? Primeiro, apresentação. Sim, Jorge Macieira, exato. advogado, mediador de conflitos, porque também fui descobrindo outras coisas. Espírito curioso, não é? Casado, um filho. Tenho carta de moto desde, não sei se os 18, se os 19 anos. Mas, como não era particularmente abonado e não queria ser escravo da máquina, não tinha moto. Mas tinha a carta. E sabia que gostava, mas mais tarde, bastante mais tarde, já adulto, Já queria ser. ainda não pai, mas já casado. É que comprei a moto porque bem, convenci a cara metade, dizendo-lhe que o escritório é no Chiado, é muito difícil parquear, não há sítio para estacionar, quando estaciono sou multado e, portanto, uma moto talvez, e coisa. E comprei-a. E a partir desse dia, nunca mais andei de carro. O carro apodreceu, esse depois tentei ter outro, também ficou parado, morreu recentemente nestas cheias, mas que estava parado há anos. Nem sei se alguma vez voltaria a entrar. Portanto, foi assim uma coisa que insuspeitada, uma paixão insuspeitada. Paguei e nunca mais larguei. E depois, como tu, preocupei-me, porque ninguém nasce ensinado, Exato. e eu também não sabia nada e fui à procura, fui informar-me, fui ler livros. Existem livros. Existem livros sobre Existe condução, sobre segurança, sobre as técnicas de condução. Eu aprendi a filtrar,
quer dizer? A passar entre as filas, quando os carros estão em bicha, ou seja, a marcha condicionada uns pelos outros, eu vou filtrando, passando entre eles. Diz-se em muito lado que é proibido, eu sustento que não é. Embora possamos fazer uma outra coisa que cabe dentro de uma previsão qualquer do Código da Estrada, mas não é proibido em si. Poderemos é fazer outra coisa qualquer, não respeitar a distância lateral, por exemplo. Exato. Qualquer coisa assim do estilo. Mas em si não é. E eu até aprendi isso num livrinho dos polícias britânicos. Exato. O livrinho que eles têm, o Roadbook, ensina o filtering, a técnica do filtering. Exato. Para o public, como eles chamam, o public. E então, pois, não vejo porque é que cá tanta gente diz que é proibido, é proibido. Não, tem é que se fazer com muito cuidado. Exato. Não é avançar à louca, Não é ir a excesso de velocidade, nem em velocidade excessiva, nem que é mais isso. Nem distrair-se com outras coisas. Pois, e ter uma... Bem, andar no trânsito é preciso ter uma atenção extrema. Sim. Porque não é só o que nós fazemos, é o que todos os outros estão a fazer e atualmente, com a quantidade de distraídos a olhar para ecrãs, parece que se multiplicaram, decuplicaram, centuplicaram as hipóteses de qualquer coisa que corra mal. Já vi que o tema predileto é a coexistência, nós e os outros. Nós só existimos enquanto o outro não fizer uma grande asneira. Não é? Porque se o outro faz uma asneira, a gente pode deixar de existir naquele momento. Naquele momento ou daí uns segundos, sim, Exatamente. É verdade. E eu sou prova disso, porque fui atirado ao chão por uma menina que até é uma companheira, mas ia em 4 rodas e fez uma manobra inopinada, mudou de vai para fugir a outra, alegadamente, não ficou exatamente provado em tribunal como é que seria, mas ela bateu-me e eu fui ao chão. Fui experimentar a qualidade da cordura a 90 km na IC19. Pois, que é um sítio. E 90 km é uma velocidade já... Sim, se formos vestidos com roupa normal, são meses e meses de terapia, de recuperação, porque vamos para os queimados. Sim. A abrasão no asfalto é uma coisa violentíssima e, portanto, ficamos queimados. Mesmo que sejamos do Sporting, a pele não volta a crescer, Exato. É preciso fazer uns transplantes, umas coisas, a carniça que ficou no asfalto, porque aquilo gasta até ao osso. Exato. Fica lá tudo, não volta a crescer e, portanto, ficamos com essas mazelas para o resto da vida. Razão pela qual eu dei graças a Deus por não sei quantos anos fazer figura de tanso, porque ando sempre com estas roupas e toda a gente olha para mim, que horror e tal, mas é isto. Eu também tive um acidente em 2020, fora os outros todos que tive. Foi em 2020 também? Também em 2020. Fevereiro? Não, em dia novembro. 2? Okay. Foi mais tarde. Dia 20 e tal de Ok. Não, de setembro. Foi. E também tive um acidente assim super ridículo e não ia assim uma grande velocidade, mas ao fim e ao cabo tivemos o acidente. Okay. 2 motociclistas tiveram sinistros, não é? E esse sinistro, vieram uma data de pessoas à tua volta, houve pessoas que deixaram bilhetes de telefone para servirem-se como testemunhas, de certeza, que comigo aconteceu-me também. Sim. Não é? Só um. No meu caso houve 3. Certo. Mas na IC19 a maioria não liga muito. Nada. Já é comum na IC19, se calhar não é muito. Não faço ideia. Acidentes. Eu nunca tive um acidente. Foi o meu primeiro, espero que o último. Espero que o último também. Trabalhamos para isso diariamente. Exatamente. Depois desse acidente, há um conjunto de bombeiros e ambulâncias e polícia que nos vêm ajudar, que nos vêm fazer o auto do acontecimento, que vão fazer o registro desse acontecimento, dessas coisas todas. Provavelmente foste parar ao hospital, não é? Eu fui. Tinha suspeitas de pulmão perfurado. Eu fui até assim, muito rápido e a coisa fluiu e passado uma hora já estava no hospital e as coisas até correram bem. A partir daí é que as coisas começam a complicar em termos legais, não é? Portanto, quem teve a culpa do acidente, se o auto do acidente está bem feito ou mal feito, se está a teu favor ou não está a teu favor e por aí fora. Aquilo que eu senti foi que a primeira coisa que me veio à cabeça foi: o seguro vai-me lixar. Sim. Portanto,
A pessoa deu-se como culpada, Sim. a tua também, presumo, Sim, deu-se como sim, mas culpada. não é isso que importa. Quem Exato. faz a análise. Quem faz a análise depois é a peritagem, não é? Que Sim. vem e vai analisar as coisas Certo. todas. Se calhar vamos começar por aí. Quem são esses Ok. peritos? Bem, são pessoas com alguma formação. Pronto. Formação específica na avaliação do sinistro rodoviário. E nessa tua opinião, essas peritagens são bem feitas, são mal feitas? Não, a peritagem é bem feita. São incompletas? O perito não. Quem tem que se pronunciar depois sobre a culpa, enfim, as causas do acidente, talvez não será tanto o perito quanto o gestor do processo. Porque há matéria de direito nas conclusões. Se eles não são formados em direito, pois se calhar não tirarão as melhores conclusões. Como foi, olha, o meu caso. É também exemplo disso. Infelizmente, ninguém discutia o facto de eu ser a vítima, mas pelo facto de ter havido, eventualmente, um outro veículo que se meteu à frente daquele que me bateu, e esse, para fugir, tenha vindo para cima de mim e me tenha abalroado, depois a companhia imediatamente aproveitou para apontar para a outra companhia e, portanto, e a outra também dizer que não, porque ninguém tinha batido e pronto. Mas isso é outra questão. Os peritos avaliam bem. Depois, talvez, tirem conclusões de direito de uma forma errada, porque para isso não têm formação. Porque qualquer aluno de direito sabia que, no meu caso, era aquela companhia da que me bateu que era a responsável perante mim. Se depois tinha direito de regresso, que é ter direito para ir contra a outra ou exigir qualquer coisa da outra, isso é a segunda questão. Neste caso. E portanto aquilo era infantil e a forma como me trataram foi abaixo de cão, foi infame, sem necessidade nenhuma. Mas pronto. Aí então entramos no capítulo das seguradoras, não é? Essa aí, sim, mas eu não consigo fazer um juízo um juízo sobre a causa. Se é assim sempre, se é assim. Eu tenho visto vários casos em que basta qualquer desculpa, esfarrapada que seja, para negarem a pretensão. Neste caso, nem se discutia a culpa. Ao motociclista, se calhar. Não, o motociclista, neste caso, nunca foi dado como culpado, foi sempre a vítima. Que discutia quem era o responsável. Exatamente. Se era uma companhia, se era a outra. E então, eu Quem é que vai pagar soube isto? desde o início que iam apontar uma para a outra e pronto. Pois, então, Porque se calhar faz parte da é estratégia. Isso eu sei. É isso eu que eu posso garantir. Até de uma forma. Porque sinto profissionalmente com os clientes que vêm ter comigo que compensa não pagar. Exato. Porquê? Porque apenas uma ínfima percentagem tem a paciência, a endurance, a capacidade de resistência e o dinheiro para ir a tribunal. E ainda tribunal, que também tem uma série de dificuldades, como a prova, Exato. uma quantidade mais ínfima ainda ganha. E, portanto, não pagando, É melhor. compensa. Ao longo prazo, on the long run, compensa. As companhias de seguros têm um actuariado, está tudo calculado. E, portanto, compensa desse ponto de vista. É moralmente. Pois, mas eles não são para estar com decisões morais. Eles estão para. Sim, são máquinas, todas as empresas têm como escopo, como fim último, o lucro. Exato. E eles, pois, também pretendem o seu lucro, sendo que também sabemos que há muitas tentativas de fraude de seguros. Gente que finge que teve um acidente X ou um sinistro tal e depois faz a reclamação e às vezes é a própria companhia que não consegue provar o contrário. E, portanto, às vezes pagam. Também deve suceder isso e, portanto, protegem-se muito e, portanto, em princípio não pagam. Exato. E depois, a não ser que, se não houvesse aqui o outro veículo, neste caso concreto. E uma insistência talvez da tua parte em querer esclarecer as coisas, em querer chegar as coisas a bom porto, não é? Sim, está bem. Isso
claro, isso faz parte de Porque há qualquer, pessoas que têm um qualquer acidente, sinistrado, acontece- qualquer vítima, Sim. pois quer ser ressarcida. Ainda não faço o cálculo, nem tenho maneira de fazer o cálculo, é que aquilo que acabaram por pagar, que foi muitíssimo mais do que poderiam ter chegado por acordo, foi talvez o dobro ou mais, se mesmo assim compensa, mas eu calculo que sim, compensa. Pronto, faz parte da regra do jogo. Temos o acidente à partida estamos prejudicados. Exatamente. Como se costuma dizer, com F grande. O Maiúsculo. que quer dizer que o que precisamos é de não ter o sinistro. E Mesmo. para não ter o sinistro, eu tenho que ser 10 vezes mais cauteloso, não é temeroso, não é ter medo, é ter cautela, é pensar, é estar treinado, ou treinar-nos a nós próprios, porque não há, apesar dos bons ofícios da GNR, que dá aqueles cursos de formação, aqui é o básico do básico. Sim. É o básico do básico. Pronto. Depois, aos guardas, eles dão mais. E até acabam... Não sei se ainda existe aquele grupo de... que faziam umas habilidades 10 em cima da moto, a fazer Isso uma acho que já não. pirâmide e Mas tal. eu lembro quando Mas era miúdo de assistir. havia essas coisas. Pronto, eu não digo que cheguemos a fazer, sejamos artistas de circo ao ponto de fazer... Não, mas Isso. temos Mas- noção que estamos cá Sim. para aprender e temos... Ninguém nasce ensinado. Exato. E de facto temos que ter a noção que eu não sei nada. E a partir daí começar a aprender. Não custa assim tanto. Há bastante informação, muito mais em inglês então. Sim, muito. Aí até online se consegue encontrar, embora alguns dos sites que eu conhecia de há 10 ou 15 anos, uma coisa assim, que eram free, agora já não são free, agora já é preciso pagar qualquer coisita. Mensal, acesso Pois, mensal ainda por cima. porque é compreensível, hoje em dia toda a gente está online, não é? Os próprios dos youtubers que fazem aqueles, olha, O podcast. ou os videocasts ou o que seja, os influencers, todos eles querem é dinheiro, não é? Nem que seja aos hits. Eu não estou a fazer isto por dinheiro. Não, nós somos por uma causa Não, nobre, que é do motociclismo. claro, que é da segurança motociclística. Portanto, temos aqui ter essa noção, ir à procura do conhecimento e Para perceber evitar o acidente. para evitar o acidente. Como é que se evita o acidente? Conseguindo prever tudo o que pode suceder. Se eu perceber tudo o que pode suceder, Uma peça eu de xadrez. consigo. Um tabuleiro de xadrez ali à nossa frente e nós temos É mais ou menos isso. É mesmo isso. É a cabecinha a pensar. Todas as hipóteses. Claro que uma inteligência artificial faria melhor. Está na moda. Exatamente. E qualquer dia. Mas mesmo eles falham, porque há tantas variáveis Exato. que é uma coisa doida. Nós temos a estrada só com um par de olhos, embora os ouvidos também ajudam um bocadinho, mas só que a visão é o mais importante. Só com um par de olhos temos que conseguir ver todo, escrutinar todo o campo visual, às vezes à frente, lateral e até atrás, razão pela qual temos dois espelhos que convém usar. E antecipar todas as possíveis manobras de todos aqueles automobilistas e motociclistas, porque hoje em dia já há muito mais motociclistas, daqueles que vieram dos carros e foram para as scooters, porque de repente percebeu-se que a gasolina está muito cara e aquilo é bem mais barato, e portanto temos centenas de novos scooteristas, alguns com pouca prática. Exatamente. E depois ainda temos outros, que eu não vou dizer o quê, para não dizerem logo que eu estou a ser grupista ou racista ou qualquer coisa, que estão a entregar coisas, têm um horário muito estrito, não ganham se não entregarem em 2 minutos e então fazem 30 por uma linha. Enfim, é o vale tudo. Como Exatamente. também por parte das trotinetes, das bicicletas, que estão tanto Essa na moda, nova mobilidade. mas, essas modernidades, mas de pessoas que não têm formação, nem às vezes nem moral, porque comportam-se como selvagens. Não conhecem o código da estrada e quando conhecem, estão-se borrifando, porque são um caso à parte. Isso não nos interessa muito, embora faça parte das possibilidades de sinistro, porque se Claro. nos atravessa à frente, não E interessa não é, o não é quê. só a possibilidade de sinistros, mas também
de como a sociedade vê as pessoas que andam em duas rodas, seja ela bom, motor, isso é seja outra ela de história. trotinete, seja ela de bicicleta. Isso seja é ela de outra scooter. história e temos evoluído muito. Desde. Eu não sou daqueles que andam de moto há 40 anos ou 50, não. Eu ando há 20 desde 95. É um bocadinho mais, pronto, não interessa. 27, Sim, mas não é 28 muito. anos. Qualquer um da minha idade que anda desde miúdo tem muito mais anos de prática. Eu perdi esses anos porque também não sabia que gostava tanto e não quis ser escravo da máquina, porque eu via o meu irmão com a mesma paixão e ele tinha a moto, mas era escravo daquilo. Para manter a moto, ele sacrificava-se. E eu não queria ter esse sacrifício, não estive disposto a isso e, portanto, olha, não tive a moto. Azar, paciência. Perdi esses anos. Se calhar são. Como se diz, está estatisticamente comprovado que depois dos 30, ou se chegamos aos 30, depois somos mais cautelosos. Eu comecei mais ou menos por aí, não é? Sim, mais ou menos por aí. Portanto, se calhar já entrei nas motas na idade da sobrevivência. Exato. Porque antes falece bastante. Exatamente. Porque somos talvez mais irrefletidos, temos mais Excesso de impulso, confiança. ou isso, porque a morte está Desafiamos. longe, É. porque não pensamos em nada de uma Os série de... Daredevil, não é? E depois se calhar arriscamos um bocadinho mais do que devíamos. Há muitos fatores físicos envolvidos, não é? Exato. As forças centrífugas, centrípetas, a aderência ao solo, o grip, Exato. tudo isso. E às vezes, depois há ali uma areia que não vimos, Uma pedra. Eu cheguei a cair uma vez. Aquelas De cobras baixo. negras. Pois, bem, nem digo isso, mas já com uma moto mais leve, mas foi em Alcântara, ao pé daquela ponte que era para ser provisória e agora é definitiva, a ponte militar Sim. que leva para o lado dos bares, e estava a fazer a inversão ali para o Chiado, que era o escritório, e nem sei bem onde é que a travar para a curva, mas a uma velocidade ridícula, de baixa, e chão, de repente, sem mais. O que é que poderá ter sido? Uma manchazinha de óleo do tamanho de uma moeda de 10 tostões? Talvez. Não percebemos. E houve outros que foram lá ver no chão o que é que se teria passado, ninguém percebeu. Isto só para dizer que é possível que nos suceda qualquer coisa a qualquer momento de imprevisível. E temos que estar preparados mentalmente para que pode suceder qualquer coisa a qualquer momento. E portanto, a asneira de outro pode ditar, enfim, o condicionamento da nossa vida. A partir do momento em que temos o sinistro, estamos prejudicados. Vamos evitá-lo ao máximo, sendo que nunca será possível evitá-lo completamente. Para isso temos que não andar de moto. Ora, isso não está em... Isso não está em casa. Não está em casa. Não está, pois, não é um dos fatores. Não é de considerar. Embora às vezes nos digam, pois, as motas são muito perigosas. Pois, é verdade. É um risco que aceitamos por esta paixão, pelo gosto que nos dá andar e conduzir esse veículo. É muito mais perigoso. Pois é, a água do radiador é vermelha, não é? Exato. O para-choques somos nós. Sim, é verdade. Portanto, vamos evitar. Como? Sendo mais cautelosos, prevendo tudo. Não é andando mais devagar, não é essa a lógica. Embora, de facto, a velocidade, o excesso de velocidade, ou a velocidade e a Atrasa a reação excessiva, da pessoa. Em determinados sítios. seja como for, mais velocidade, precisamos de mais espaço para travar. Daí que haja aquela máxima de não acelerar mais do que aquilo que se pode travar. Portanto, se eu não vejo a curva toda, eu vou mais devagar, e vou mais receoso, mais cauteloso, porque logo a seguir pode estar a sair um trator, ou pode estar estacionado um caminhão, ou qualquer coisa, ou um animal. Exatamente. E tudo isso nos faz ir ao chão. Qualquer animal acima de gato, com o gato ainda lhe passamos por cima, não sei se ele fica bem se mal, os gatos têm 7 vidas, se calhar deixa lá uma. Em princípio, se não suceder aquela coisa horrível de o gato se atravessar mesmo entre os raios, aí, pois, com certeza que bateria nos garfos, não é, da suspensão, e a moto, pois, sofreria qualquer coisita, íamos ao chão. Mas em princípio passamos por cima. Agora, um bicho maior, um cão assim de maior porte, já nem falo de um javali ou de um veado ou de caça grossa,
assim mais pesado. Uma vaca, então, um cavalo, é impensável. Isso é a morte do artista. Não há hipótese nenhuma. Vamos mesmo ao chão. Além de, Não há como fugir. enfim, o encontro de dois corpos subitamente, a desaceleração tem efeitos graves. Portanto, temos que ir sempre a prevenir tudo isso. E com o tempo desenvolvem-se, enfim, lógicas mentais de estar a prevenir, como nos xadrez, 10 jogadas à frente. E, portanto, eu quando conduzo no meio do trânsito já estou a ver tudo. Claro que, ao ver tanto, também posso estar a falhar aqui, mas pronto, isto é é como os scanes. E isso foi o que aconteceu com o meu acidente. Eu havia um carro à minha frente que fez uma manobra estranha. E eu afrouxei um bocadinho. E a manobra estranha era o quê? Um telemóvel. Não, ele queria virar para a esquerda, mas estava um traço contínuo. Oh. E ele não sabia como virar para a esquerda. Não vira. Mas muitas eu, pessoas... pois, como voltou outra vez à faixa, eu olhei um bocadinho para a frente para antecipar a próxima. Tudo o resto. Quando olho para baixo, está o gajo a virar à esquerda, num traço contínuo, para uma zebra que devia ter entrado do lado oposto. Portanto, ele tinha que dar a volta à rotunda lá abaixo e ter entrado. Mas isso caramba. Mas mesmo assim eu tive 70% da culpa. Pois. Há a divisão de responsabilidades. Eu tive 70% da culpa de um acidente destes. Porquê? Porque não guardei a distância suficiente para o carro da frente. Ok. Não há volta a dar. E mais, eu acelero... Porque eu bati no carro da frente. Exato. Okay. Se eu te mostrar o auto também, o condutor que é à minha frente e que fez essa manobra estranha, ele está a estudar medicina. Portanto, está a estudar para ser doutor. Médico. Médico. E eu não, eu estou só a fazer o doutoramento em design. Isto não conta para nada. Portanto, não vou salvar vidas, em princípio, não é? Em princípio, quer dizer, se calhar com estes podcasts e com estas coisas, posso salvar vidas também. Não fisicamente, mas posso não, mesmo fisicamente. E as pessoas exato. começarem a pensar nisso. Portanto, eu se te mostrar o auto, sim, aquilo que a juíza escreveu, quase nem fala em mim. Fala sempre nele, no doutor, no respeito, não sei o quê, nananã. E eu fico a ler aquilo tudo assim, mas eu não existo para esta gente, é? Não sei. É difícil, não consigo dar uma opinião sobre uma peça processual sem a ter lido. Exatamente. Portanto, nem posso. Era uma falha deontológica da minha parte. É. Mas só para se lembrar que nós somos postos um bocadinho à prova quando somos os motociclistas. Quando chegamos a estas fases há uma série de decisão. Há uma série de preconceitos. Sim, não é por mal. Por causa dos outros, por culpa de uns pagam os outros, é a tal história do costume. Claro. E bastam 10 num grupo de 100 para dar mau nome ao grupo dos 100. Exatamente. Sim, ainda existe. Porém, porque já tanta gente tem membros da família em duas rodas, a nossa imagem ou pelo menos a forma como somos tratados na estrada melhorou muito. Só que, como são muito mais utilizadores, piorou muito, tornou-se mais perigoso, porque há mais utilizadores. Quanto mais peixes há no aquário, mais hipóteses de conflito há. Exatamente. Não é? E se o espaço for abaixo de uma certa metragem cúbica por cada peixinho, eles acabam por se morder uns aos outros porque é insuportável a existência. Na estrada, não é de propósito, mas com tanta manobra, alguma há de correr mal. Exatamente. E nós muitas vezes somos rotulados por fazer esse tipo de manobra. Sim, é verdade. O exemplo da filtragem. Por exemplo. Como me foi ensinado, como eu aplico, é, por exemplo, não circular a mais de 20 km do que os carros. Se os carros estão parados, eu só posso ir a 20. Se os carros vão a 20, eu não posso ir a mais de 40. Se eles vão a 40, eu não posso ir a mais de 60. Porquê? Para lhes dar tempo para me verem. Porque a maior parte dos acidentes, dos sinistros automóveis, são de culpa do automobilista, embora depois isso às vezes não se prova, não é? Exato. E 70%
é do motociclista. É do motociclista. Mas sucedem porque, não o vi. Você vinha a uma velocidade, é outra. Se eu não o vi, é porque ele vinha depressa demais. Não, Segundo as teorias, é um preconceito. é porque nós somos mais pequenos que um automóvel e, portanto, as pessoas não têm a percepção Também essa. de distância. Sim, porque não são ensinados. E os espelhos retrovisores nunca mostram a realidade. As pessoas têm que meter na cabeça que nos espelhos O não espelho mostram... diminui. Claro. E nós somos muito pequenos e como não há treino, ninguém nasce ensinado outra vez. E eles também não. Eles também não. Eles também somos nós. Sim. Conduzimos automóvel. Quer dizer, Não, Jorge eu não. tenho carta. Eu tirei primeiro a carta de automóvel e só depois a de moto. Ok, pronto. Mas, Vai. para conduzir a família, Sim. porque acho aborrecidíssimo ir à pendura, não é? No lugar do morto, a cara metade deixa-me conduzir. Pronto, tá Só bom, para tá ir combinado. ocupado com qualquer coisa e não chatear. E portanto conduzo automóvel também. É preciso os 3 espelhos dos automóveis são para colocar da seguinte maneira: um central diretamente e os outros 2 para cobrir o que aquele não apanha. Exato. E quando sai dos laterais tem que estar a entrar na nossa visão periférica. E temos que olhar para eles. Convém. Pois, Eles existem. quando conduzimos, temos que estar constantemente a fazer scans Exato. visuais. Os 3 espelhos e, claro, o da frente. Antecipando também 10 casas o que vai suceder a seguir. Sim, mas não é muito difícil. Quando entra na rotina, depois é automático. E eu já conduzo automóvel, às vezes como conduzo motociclo. O que, às vezes surpreendo-me a fazer curvas com a técnica errada, não é? Exato. Porque a aproximação ao apex, àquele pontozinho, é diferente. É diferente. Não é o mesmo da moto para o carro. E o carro não cabe onde cabe a moto. Razão pela qual eu não uso as malas laterais, que é para não perder a mobilidade no trânsito. Senão também perdi um bocado a lógica de andar de moto no Assim, trânsito. uma última questão seria como é que nós podemos juntar os motociclistas e tentar fazer com que os motociclistas comuniquem mais estas nossas preocupações? Se eu soubesse a solução, já tinha feito. Não é? Não é? Pois, Sim. eu pus os artigos online para estarem... Mas é preciso a vontade dos motociclistas para irem ler. Hoje ninguém lê. Exato. Todos só querem ver vídeos até 1 minuto e meio. Sim, este vai ser um bocadinho maior. Pois vai. E se calhar já não nos estão a ver. Se calhar já não estou a Não, ver. estão. Vão estar. Somos Ou motociclistas. pelo menos aqueles que estão Sim, abertos ao assunto, claro, aqueles que que estão estão Claro que estão. interessados, aqueles... Mas eu acho Muitas que vezes falta um bocadinho esta... sairmos todos em voz uníssona, não só por causa das inspeções ou por causa de manter a presença. Isso, bem, não esqueçamos, temos uma federação que gosta de ocupar o espaço. Não é? Sim. E, portanto, a minha sugerência, a sugestão mesmo é: vamos primeiro À Federação. à federação de saber o que é que estão a fazer ou o que é que querem fazer, ou se posso. Se não Posso quiser. convidar-te para estares presente no dia 4 de março no fórum, o segundo fórum da segurança rodoviária para motociclistas. Eu fui ao primeiro, o ano passado. Este ano é no Seixal. Nice. É feito pela benção dos capacetes e o nosso Domingos Simões foi convidado Que bem. para falar lá nesse dia 4 de março. Sim. Com certeza. Aparecer lá. Muito gosto. Tens que registar, que ele É? precisa de lado de um registro. Depois explicas essas pormenores. Porque acho que há também agora, pelos vistos, desde o ano passado, se calhar já havia há mais tempo, mas há, a partir do ano passado, uma conjuntura de várias pessoas interessadas em Ótimo. abordar este tema. Há mais pessoas. E há mais pessoas, se calhar é falar mais. Sim, com certeza. É sempre assim. Eu depois ponho o link para Sinergias. o teu, Não é? para o teu blog e que as pessoas vão... Não é um blog, é mesmo um site. É mesmo um site. Eu mesmo aprendi HTML e fiz o site. Ixi. Foi assim um verão, levei o livrinho. Depois, quando voltei, em setembro, comecei a escrever. O HTML antigo. Antigo. Não é o 5.
Pois, Não é o de agora. Pois, este é muito mais fácil. Não é nada. Eu não percebo, embora consiga às vezes olhar para o código e perceber algo. Foi uma descoberta. Eu infelizmente não conheço o teu site, agora já, e vou lendo. E tem lá tudo aquilo que se calhar as pessoas deviam ter falado há mais tempo e deviam Se quiserem ir ler, é ler. é procurar por artigos de condução e segurança. Os tags estão lá, portanto, eles são descobríveis. São descobríveis. Descobríveis no Google, não é? Que é o grande motor de busca que usamos. Yeah. Eu usava o Netscape só para chatear o senhor Guilherme Pertões. Porque o Internet Explorer é que era. Exato. E dominava tudo. E então os que queriam resistir usavam uma coisa que desapareceu chamada Netscape. E depois apareceu o Google também como coisa pequenina e nós usávamos. E agora é um monstro que é e já ninguém fala em Internet Explorer. Não é? Vamos então procurar informação. Sim. Obrigado por este bocadinho. Obrigado.